Voltei ao hype de uma história que foi tão legal de ler que eu tô muito animada pra falar sobre ela com vocês. Hoje nós vamos falar sobre o Clã das Freiras Assassinas. É isso mesmo que você tá ouvindo. Oi, eu sou a Paloma e esse é meu canal onde eu amo falar de livros. Esse ano eu criei um projeto diferenciado porque eu tava me sentindo um pouco nostálgica e eu criei então o De Volta ao Hype, que é um projeto pessoal onde eu volto ao hype de algumas histórias que eu perdi porque eu tava preocupada com outros livros da época. Histórias hypadas e o hype no geral são justamente livros que foram populares na época que eles foram publicados e eu acho que ainda lendo em 2026 eu tenho a chance de gostar dessas histórias. Então no episódio de hoje a gente vai conversar sobre o Clã das Freiras Assassinas, que foi publicado pela primeira vez em 2015, então já faz assim um pouco de tempo que esses livros estão no mercado. E eu tô muito animada de verdade pra conversar com vocês porque eu amei essa trilogia. Lembrando que esse vídeo não tem spoilers, o meu único objetivo aqui é fazer vocês lerem esses livros caso vocês já tenham aí em casa com vocês. Só um disclaimer aqui sobre o De Volta ao Hype, eu creio que o nosso grande destaque esse ano é justamente a Cassandra Clare, porque eu estou fazendo leituras coletivas da autora todo mês, inclusive lives de discussão abertas para que a gente comente sobre cada livro, mas eu tenho sim várias outras séries que eu quero ler fora das lives e fazer esses vídeos especiais aqui para vocês, então a gente vai voltar ao hype de mais histórias ainda esse ano. Fica comigo que vai valer a pena, pelo menos pra mim tá valendo a pena, gente. O primeiro livro do Clã das Freiras Assassinas chama Grave Mercy. Ele é o maior da trilogia, pelo menos em inglês, e ele foi publicado aqui no Brasil como Perdão Mortal em 2015, ou seja, há mais de 10 anos. Ele foi publicado pelo selo da VIR, que é uma editora que nem existe mais, pra vocês terem ideia. Ela foi substituída pela plataforma 21, que é uma editora que a gente conhece mais. Então tem alguns livros, algumas edições de Perdão Mortal que ainda tem o selinho da VIR. No meu caso, quando eu tinha as edições em português, era justamente esse selo. Realmente dá esse quê de nostalgia, já que é uma editora, um selo que nem existe mais pra gente ler. Eu tive uma primeira experiência com Perdão Mortal, eu li na época que ele foi publicado, sim, e eu gostei muito dessa série, só que depois eu fui abandonando, porque assim, eu tenho esse quê meio específico, gente, com séries que eu gosto muito. Então, geralmente, quando eu leio um livro que eu gosto muito, ou eu quero comprar em inglês pra eu ler na língua original em que eles foram escritos, porque geralmente eles são norte-americanos, ou eu tenho essa coisa de preciso ler no momento certo, na hora certa, e acaba que eu nunca leio, porque eu não sei, gente, eu fico procrastinando as minhas séries, é normal. Mas eu li, sim, Perdão Mortal na época que ele foi publicado, gostei absurdamente, e parei de ler a série, só que assim, eu sabia que eu ia ler em algum momento, por isso é que eu fui comprando em inglês e hoje essa é a minha coleção. Falando um pouco sobre esse primeiro livro então, em Grave Mercy, que inaugura o Clã das Freiras Assassinas, a gente vai conhecer a Ismay, que é a nossa protagonista. A Ismay, gente, tem uma vida bem complicada porque o pai dela é um babaca de marca maior. Não só isso, como ela está com um casamento arranjado e o marido dela é bem mais velho e ele também é um babaca de marca maior. Então a Ismay acaba sofrendo ali um pouco, né, na mão desses dois, até que ela recebe ajuda de uma pessoa para que ela vá para um convento. Então é uma forma dela escapar dessa vida dela que era bem ruim. No caso, esse convento é justamente o foco de todos os livros, porque são freiras, né? Então é o convento mais interessante que eu já li na minha vida, porque todas as protagonistas moram numa região e num país que é fictício, então elas moram na Britânia. Só que essa é uma fantasia histórica que se passa lá em 1490, por aí. Então nós temos aquela briga de territórios entre a França e a Inglaterra, e a Britânia tá bem no meio, então é um território menor, só que ainda sofre muito com as invasões da França, porque a França tá querendo conquistar todo mundo. Não só isso, como a Inglaterra é uma aliada. Então são livros que são considerados fantasias urbanas e fantasias históricas, que tem muito de política e de religião. Então é uma coisa bem diferente, são livros que eu acho bem diferente do meu padrão de leitura, mas que ainda assim eu amei. E são raras as exceções de fantasia histórica que eu gosto, tá, gente? Porque assim, eu tenho um problema com fantasias históricas que se passam nas duas grandes guerras do nosso mundo. Então, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Que é geralmente o que acontece, assim, a maioria dos livros se passam nessa época. Eu tenho muita dificuldade em ler esses livros porque eu não gosto das grandes guerras. Então, quando eu peguei esse livro, eu tava com o pé atrás, só que ele tem uma vibe meio medieval, meio gótica, que é muito interessante e eu amei. Assim, a parte histórica desse livro é fantástica, a gente vai detalhar tudo. É bom eu falar pra vocês agora no começo que é um livro histórico que fala muito sobre política e religião, tem muita intriga política, muita religião envolvida nas narrativas, nas três, então acho interessante falar pra vocês. Então a Ismay vai pra esse convento e na parte de religião é muito interessante porque
porque eles têm meio que uma religião antiga, então é como se fosse antes da Igreja Católica, vamos colocar, tá? Então nós temos 9 santos e cada santo é o padroeiro de alguma coisa. Então nós temos o São Camulus, que é o padroeiro dos cavaleiros e dos guerreiros. Aí tem a outra santa, que é a padroeira do mar. Sabe assim, gente? Cada um tem uma característica diferente. E no caso, o convento onde a Ismay é enviada é justamente o convento do San Mortan. Eu não sei como ele tá traduzido, talvez seja o Santo da Morte, alguma coisa assim, porque é justamente, gente, é o clã das freiras assassinas, então ela vai pro convento do Santo da Morte. É genial, né? Ela chega nesse convento sem saber absolutamente nada sobre isso, ela sabe que esse santo existe, porque todo mundo conhece os 9 santos, mas aí ela entende, gente, que ela é especial porque ela foi conectada a esse santo de alguma forma, porque nessa fantasia a autora coloca que muitas meninas acabam nascendo desse santo, então ele acaba se deitando com as mães delas, porque a maioria das mães acaba morrendo ou também tá em situação bem complicada. Algumas tentam não ter a gravidez, tentam interromper a gravidez, que é justamente o caso da Ismay. Então a mãe dela tentou interromper a gravidez com veneno, e aí acaba que elas entendem que o San Mortan na verdade entra na história e elas se tornam filhas desse santo. É um negócio bem sobrenatural, gente, por isso que são livros de fantasia e não apenas livros históricos. Então a Ismay tem dons especiais. No caso, vou dar um spoiler pra vocês aqui, um mini, tá? Como ela foi um bebê que teve a gravidez interrompida, entre aspas, por um veneno, a Ismay passa a ser imune a todos os tipos de veneno. Então lá dentro do convento, elas vão investigar essas meninas e entender quais são os dons de cada uma, porque todos os dons são conectados com o San Mortan de alguma forma. Então elas meio que se encontram ali naquele convento, elas criam uma comunidade de mulheres que todas têm relação com esse santo, mas que ainda assim são treinadas para serem assassinas, porque elas entendem que o papel delas nesse mundo é justamente fazer o papel de mulheres que servem ao deus da morte, ou seja, elas são treinadas para matar outras pessoas. Ela chega no convento, aliás, com 14 anos, eu acho, e ela vai crescendo, então depois de alguns anos de treinamento é que ela sai na primeira missão dela. E lá ela conhece 2 meninas que vão se tornar as suas melhores amigas, que são justamente as protagonistas dos 2 próximos livros. A Ismay, então, treinada e uma assassina do San Mortan é enviada numa missão, porque lá no convento elas têm essas visões de missões que elas têm que fazer, então elas escolhem as meninas certas para cada missão. E a Ismay é enviada, gente, pra tratar de um problema político que tá acontecendo, porque a Britânia é comandada por uma duquesa. Só que essa duquesa é uma menina de 13 anos, então ela tá sofrendo de todos os lados, pressões de todos os lados, ela precisa casar com alguém. Tem pessoas, assim, maquinando coisas contra ela. Então a Ismay é enviada pra proteger essa duquesa e entrar nesse momento político da história. Protegendo a duquesa, a Ismay acaba encontrando o par romântico dela, que é o irmão mais velho da duquesa. Então eles têm um momento ali meio de enemies to lovers, eles se odeiam um pouquinho e eles são meio que inimigos porque ele é um cavaleiro e tal e ela é uma assassina. Mas ainda assim eles vão crescendo muito na história. Então, mais do que uma fantasia histórica, eu creio que esses livros são slow burn. Então se você gosta de fantasia com romance, não é uma romantasia, tá, gente? É uma fantasia com romance, que o romance é bem pouco, é assim, migalhas de romance que a autora dá pra gente, e no final a gente tem esse slow burn, porque o livro inteiro eles ficam nessa coisa de se conquistar e de começar a gostar um do outro, até que no final a gente tem algo a mais. Esse livro dá início à trilogia porque os outros 2, apesar de serem protagonistas diferentes, com missões diferentes, ainda estão interligados nesse mesmo fio central da história, que é justamente a França tentando invadir a Britânia e tentando conquistar a Britânia de alguma forma. Esse é o primeiro livro, eu acho que eu não posso falar mais nada pra vocês com relação à história, mas eu posso falar pra vocês que na minha releitura eu gostei tanto quanto da primeira vez, se não mais, tá, gente? Porque assim, eu sinto que esses livros, apesar de serem livros com protagonistas jovens, acho que a Ismay tem 17 anos por aí, ainda assim tem um quê muito adulto na minha cabeça. Eles são bem sombrios, eles são bem góticos, então se você quer ler um livro gótico, são ótimas opções, mas eu acho que eles têm essa coisa mais madura justamente por conta da política e da religião, que é muito discutido. No primeiro livro, religião nem tanto, mas a política. Só que o que eu acho mais legal, gente, é que tem uma parte da história que a Ismay começa a questionar o próprio papel do convento, porque o convento é comandado por pessoas, por uma mulher, né, que é, por exemplo, a madre superior, enfim, são comandados por pessoas, todos os conventos. Então, será que essas pessoas são perfeitas? Será que elas têm realmente o interesse do santo em mente? Será que elas não estão agindo por conta própria? Então a Ismay começa a fazer esse tipo de questionamento, além
além dela estar infiltrada ali, porque ela é uma espiã, poucas pessoas sabem que ela é uma freira assassina, que ela serve ao Saint-Mortain, então ela é meio que uma espiã dentro da corte pra proteger a duquesa. E eu acho muito legal porque a gente consegue ver esse lado da Ismay, que se torna uma pessoa muito forte. A Ismay é uma menina muito sensata, ela quer muito servir ao santo dela, não só isso, como ela entende que foi muita sorte ela ter saído da primeira situação pra que ela fosse pra um convento, então ela é muito grata a tudo e ela quer fazer o que é certo perante ao santo dela, sabe? Então assim, ela é uma menina muito calma, muito... Como que eu posso explicar pra vocês? Ela é muito... Além dela ser sensata, ela é muito na dela, assim, ela pensa antes de fazer e ela consegue fazer o que ela precisa fazer ali naquela missão. Não posso entrar em detalhes, gente, porque apesar de ser um livro bem grande, ainda tem muitos spoilers aqui pra vocês. Esse livro, eu acho que eu dei 4,5 estrelas pra ele. Ele foi sensacional e eu amo muito esse casal, gente, de verdade, incrível. Passando pro segundo livro, a gente tem Dark Triumph, que foi traduzido como Divina Vingança. Ele foi lançado no Brasil em 2016 e pelo que eu vejo, ele ainda tem o selinho da VIR, tá? Então ele foi o último dos 3 que tem esse selo, mas ele é um pouquinho menor do que o primeiro, justamente porque tudo que foi introduzido pra gente no primeiro livro não é mais introduzido nesse. Então agora a gente entende a situação política da Britânia, a gente entende a situação religiosa da Britânia e não tem necessidade da gente entender isso mais uma vez. Então aqui a gente foca na nossa protagonista, que é a Sibela. A Sibela é justamente uma das partes desse trio, então nós temos a Ismay, que é a protagonista do primeiro, e a Sibela, que é a protagonista do segundo. A Sibela, gente, é uma menina muito misteriosa, porque no primeiro livro, quando a Ismay tá no convento, a Sibela chega nesse convento também, só que ela está num nível de trauma muito grande, tanto que ela é uma garota assim muito selvagem, ela é rebelde, ela não deixa que ninguém toque nela, ela não fala nada com nada, a mente dela tá meio que estilhaçada assim. Ela é uma protagonista muito interessante porque aqui a gente vai entender a história dela e por que ela chegou no primeiro livro daquela maneira. Lá no primeiro livro, ela se sente muito atacada por todo mundo, até que a Ismay e a protagonista do terceiro conseguem conquistar a confiança dela e assim elas se tornam 3 amigas inseparáveis. Mas a Sibela, a gente entende que ela tem uma carga de trauma muito maior do que as outras 2 meninas. Não só isso, como o trauma dela está envolvido sim com assédios, então é meio difícil ler esse livro porque ele vai ser um pouco mais pesado do que o primeiro. Nesse segundo livro, a Sibela é enviada em uma missão. Assim como a Ismay, ela foi treinada nesse convento. Depois de muito tempo, ela conseguiu a confiança, ela conseguiu entender que ela podia confiar nas outras mulheres e ela é treinada como assassina do Saint-Mortain. Ela é enviada em uma missão, só que, gente, é complicado porque ela é enviada numa missão muito dolorosa. A gente vai descobrir mais pra frente que a Sibela é filha de uma personagem muito importante na história, que é um conde, eu acho que é um conde, gente. Ele é bem esquisito, é um cara bem cruel, bem bizarro, que tem umas ideias muito distorcidas com relação à duquesa. A gente não entende exatamente que isso vai acontecer lá no primeiro livro, então esse é meio que o plot aqui dessa história. E a Sibela é enviada pra casa dela, então onde ela cresceu, pra que ela seja a espiã do Saint-Mortain, a fim de que quando essa missão e esse assassinato surgir, ela está no lugar certo, na hora certa, pra conseguir completar essa missão. Acontece, gente, que no primeiro livro nós temos uma cena final que é como se fosse uma batalha, né? Então, a duquesa contra outras pessoas que eu não vou falar quem são. Um dos cavaleiros, que é um dos melhores amigos do protagonista desse livro, acaba sendo capturado pelo inimigo. Então, esse cavaleiro, The Beast, ele é um cara gigante, assim, ele é o maior de todos. Ele é muito feio, a autora descreve ele como muito feio, porque ele já sofreu muito, assim, o rosto dele e tal. Mas ele tem um coração de ouro e ele serve ao santo dos cavaleiros. Então, ele é meio que o cara que inspira todo mundo a lutar nas batalhas que precisam ser lutadas. Ele acaba sendo capturado nesse livro, então a missão da Sibela acaba mudando. Ela tem que salvar esse cavaleiro da casa dela, ela tem que tirar ele dali e fugir com ele para que eles voltem até a duquesa, para que aí sim eles consigam continuar a história. Então a Sibela tem a missão de salvar o cara. Gente, isso aqui pra mim, ó, é incrível. Eu lembro que da primeira vez que eu li, eu gostei muito desse livro, eu gostei desse mais do que o primeiro, aliás, porque a Sibela é uma protagonista que envolve muito a gente na história dela, por mais dolorosa que seja. Também é um livro que tem bem mais cenas de ação e é um livro bem mais sombrio do que o primeiro, justamente porque tem mais esses traumas. Ainda assim, gente, porque o Beast, né? Eu não sei como que traduziram o nome dele, gente, desculpa, mas ele é bem interessante de acompanhar também, porque ele tem essa coisa de herói, sabe? Ele tem esse sentimento de herói, de proteger a Sibela. Então o relacionamento deles é muito incrível. Ele é um pouco mais rápido do que o primeiro, porque ele é um pouco mais curto também. Não só isso, como eles têm essa proximidade forçada, porque a Sibela tá salvando ele tá machucado, ela tá cuidando dele.
que é um plot de romance de que eu amo, alguém tem que cuidar de alguém. Então esse livro pra mim foi incrível. Na primeira vez que eu li, eu acho que eu dei 4 estrelas e meia também. Da segunda vez, eu admito que eu fiquei um pouquinho mais distante da história, mas porque eu acho que eu já sabia exatamente tudo o que ia acontecer. Não mudei a minha nota, mas ainda assim, valeu muito a pena, gente, porque esse livro aqui é incrível. Só que tenham em mente que se você ler esse segundo volume, você vai passar um pouco de raiva, porque realmente dá raiva da história. Aí a gente passa pro terceiro e último livro dessa primeira trilogia, que é Mortal Heart, ou traduzido como Amor Letal. Eu tenho que ler os títulos porque eu esqueço, gente. Esse aqui também foi publicado em 2016, pelo que eu vi, mas ele já tem o selinho da plataforma 21 e ele fecha essa primeira trilogia de forma magnífica, gente, porque eu li o primeiro livro, depois eu li o segundo, aí eu comecei a comprar os meus livros em inglês, porque eu queria fazer a coleção em inglês. Então eu reli o primeiro e eu reli o segundo. O terceiro livro era uma incógnita pra mim, porque eu nunca li essa história, eu nunca soube a conclusão dessa história, até que em junho de 2026 eu decidi ler esse livro pela primeira vez. E ele foi 5 estrelas. Gente, eu jurava que esse livro ia ser o que eu menos ia gostar por conta da protagonista. Acabou que ele foi o melhor dos 3. E eu acho isso sensacional. Em Mortal Heart, a gente vai acompanhar a terceira parte do nosso trio. Então, nós temos a Ismay, a Sibella e a Aneth. A Aneth, gente, é uma das protagonistas justamente que eu achei que eu não fosse gostar porque ela é um pouco diferente das outras meninas. Tanto a Ismay quanto a Sibella chegaram no convento porque pessoas decidiram ajudá-las para que elas estivessem ali no convento. A Aneth é diferente porque ela meio que nasceu nesse convento. Ela era um bebezinho quando ela foi abandonada e ela foi levada para esse convento porque entendiam que ela tinha nascido do Saint-Martin. A Aneth então cresce nesse convento, desde bebê ela é criada por essas freiras e ela é uma garota muito protegida, tanto que ela nunca saiu em nenhuma missão, apesar das suas amigas terem saído e elas terem chego no convento pouco tempo antes. A Aneth então, gente, ela tem esse sentimento ruim, sabe, de inveja e ao mesmo tempo de tristeza, porque parece que ela nunca é digna de sair do convento para que ela seja enviada em missões importantes, apesar dela ser a melhor de todas as coisas. Então a Aneth, como ela foi treinada desde criança, ela é a melhor em tudo, gente. Ela é a melhor cavaleira, ela é a melhor assassina, ela é a melhor manipuladora, porque ela quer ser a melhor, ela quer se provar a melhor pra que aí sim ela seja enviada. Só que ela nunca é enviada. E aí entra aquela coisa que eu falei pra vocês que acontece no primeiro livro, porque as meninas começam a questionar o verdadeiro objetivo desse convento. Será que as pessoas que estão comandando esse convento realmente têm o interesse do santo em mente, ou será que elas estão trabalhando por interesse próprio? E a Aneth começa a pensar nisso, ela começa a refletir sobre isso e ela entende que, na verdade, isso é muito mais complexo. Porque se ela nunca foi enviada em uma missão, é porque alguém não quer que ela seja enviada numa missão. Então ela se rebela e ela foge, ela sai do convento, gente, ela simplesmente foge porque ela tem um interesse pessoal, ela quer saber o que é o mundo, ela quer ir numa missão, então ela simplesmente sai do convento porque ela não aguenta mais essa vida de ser protegida. Então a Aneth é bem diferente das duas primeiras meninas porque ela não tem uma missão especial do santo, ela tem uma missão pessoal, ou seja, ela sai porque ela quer, e ela quer ver o mundo e ela quer viver. Então ela acaba fugindo desse convento, aliás, o convento fica numa ilha, então elas têm que pegar um barco, né, um barquinho pra sair da ilha e para os outros territórios. E quando ela começa essa jornada, porque ela tem um objetivo em mente, ela tá com o cavalo dela, que é a Fortuna, né? Enfim, ela começa essa jornada. Só que no meio do caminho, gente, ela acaba encontrando um grupo de homens. Então é como se fossem assim mercenários, sabe? Um grupo bem esquisito de homens que parecem ser meio mercenários, assim, eles são meio estranhos. Não só isso, como eles têm um líder. Então a Aneth acaba encontrando esses homens e ela entende que eles não são homens comuns, eles são homens meio sobrenaturais. Eu não sabia disso, gente, foi uma curiosidade que eu encontrei nesse livro, tá? Eles são considerados harlequins. Como que é o nome em português? É tipo o bobo da corte, sabe? Aquele Harlequin ou a Arlequina, vocês conhecem a personagem da DC, a Arlequina? Então ela tem aquela coisa de bobo da corte, né? Eu não sabia, gente, mas os Harlequins são, na verdade, criaturas míticas francesas. Então eles são considerados trabalhadores da morte. O Santo da Morte tem algumas almas que trabalham para ele. Então são homens que fizeram coisas ruins nas suas vidas, são homens que fizeram coisas injustas enquanto em vida e que quando morrem não vão pro paraíso, eles não vão pro paraíso do Saint-Martin. Por quê? Eles fizeram coisas ruins. Então agora eles têm que trabalhar pro Santo da Morte para que eles compensem tudo que de ruim que eles fizeram, para que aí sim algum dia eles sejam libertos, para que eles conquistem
o próprio paraíso. Bem estranho, né, gente? Mas eu achei legal porque eu não sabia que era uma criatura mítica francesa. Então ela acaba encontrando esses homens e ela entende que são justamente os trabalhadores do Saint-Martin, tanto que eles têm um líder. E esse líder, gente, é um cara muito diferente, porque assim, deixa eu contextualizar pra vocês sobre os interesses românticos. No primeiro livro, a gente tem um cara que tá envolvido na corte, ele é filho de um cara muito importante, é um homem mais velho. Então o Duval, ele é um cara assim bem sensato, bem confiável, bem estável, e é por isso que a Ismay acaba sendo atraída por ele. O Beast, né, que é o nosso protagonista do segundo livro, ele é aquele cara gigantão, com aquele coração de ouro, ele tem aquela coisa de herói. Então justamente por isso que a Cibela acaba sendo atraída por ele, porque ela precisa de alguém que a proteja da vida, apesar dela não precisar, tá, gente? Ela quer um homem que a proteja do mal. Então ela se sente atraída por ele também, que é o que as pessoas não oferecem a ela. Agora, no caso da Anne, gente, ela pega o bad boy, entendeu? Porque ela sempre foi protegida de tudo. Ela sempre foi uma garota muito... Elas chamam ela de santa, sabe? Elas falam que ela é muito inocente, que ela é muito ingênua. E a Anne tem essa coisa de ingenuidade mesmo nela. Só que, ainda assim, ela é muito perigosa, tá, gente? Não quer dizer que ela não é perigosa. Então ela acaba sendo atraída pelo bad boy, que é justamente o cara que comanda esses Harlequins, né? E ele é bem estranho, porque eles têm uns poderes bem sombrios. Então ela acaba encontrando eles no meio do caminho, ela acaba seguindo viagem, só que o caminho deles fica se encontrando assim a todo momento, então ela entende que é meio que o destino que faz eles se encontrarem. O problema é que até aí tava ok, sabe, gente? Eu tava gostando muito, eu tava assim, uau, que livro legal. Até que eu me deparo com as grandes reviravoltas desse livro, porque a gente entende a origem da Anit, a gente entende quem é esse cara, a gente entende qual o papel deles nessa história, qual o papel deles na história política, e eu também acho muito interessante porque a Anit começa a questionar não só o convento, como também a própria religião. Então ela começa a criticar toda essa religião. Criticar não, ela começa a refletir sobre toda a religião que é construída na história. Porque, como eu falei, esses 9 santos são uma religião antiga. Então é como se fosse antes da colonização dos lugares, sabe? São santos antigos. Então agora, nesse livro, a gente tá tendo uma quebra dessa religião antiga para uma religião nova, que é justamente Deus que a gente conhece hoje. Então eu acho muito interessante como a autora consegue criar uma história, uma fantasia, que ainda assim pega muito pesado nessa história de religião, porque é uma coisa muito presente nessa época. Você pega 1400, 1500, gente, religião era a base da vida das pessoas. E nesse livro a gente tem justamente esse questionamento da Anit, sabe? Poxa, será que a religião antiga sempre vai viver? Será que os santos vão se manter vivos e vão se manter poderosos? Porque as pessoas estão esquecendo que eles existem, porque nós temos um Deus agora. E eu acho isso muito interessante, muito mesmo. Então é um livro que me tirou assim da minha zona de conforto, porque eu jurava que eu não ia gostar da menina ingênua e acabou que eu amei. Não só isso, como a Anne tem alguns questionamentos que pegam num ponto bem doloroso da nossa vida, sabe, gente? Da minha vida, pelo menos, assim, porque ela ama muito as suas amigas, ela ama muito a Ismay, a Cibela, elas se encontram, tá? Em todos os livros elas se encontram. Nesse livro as 3 estão juntas. E quando ela vê tanto a Ismay quanto a Cibela em missões especiais, com papéis importantes dentro da intriga política e também com as suas caras metades, né, então as suas almas gêmeas, a Anne fica pensando, poxa, mas será que eu nunca vou viver isso? Será que eu nunca vou avançar na vida? Porque parece que todo mundo tá avançando e ela não, parece que ela tá ficando pra trás. E isso é uma coisa que passa na minha cabeça pelo menos uma vez por dia, gente. É uma coisa que eu penso semanalmente, diariamente, mensalmente. Poxa, parece que tá todo mundo avançando e eu não. Então a Anne, ela acabou pegando um ponto bem profundo da minha própria existência, sabe, gente? Eu acabei me conectando muito com a protagonista. Não só isso, como o romance pra mim é o melhor de todos, gente, porque esse cara, ele é muito sombrio, ele tem um passado também esquisito e as reviravoltas desse livro, olha, eu vou contar pra vocês. Esse livro aqui eu li no meu desafio de 8.000 páginas, então se você quer ver algumas das minhas reações, eu vou deixar o vlog marcado aqui no card, porque tem uma parte que eu leio esse livro logo no final do vlog, então dá pra vocês verem mais ou menos como é que foi a minha experiência de leitura em tempo real. Mas esse livro leva 5 estrelas, ele é perfeito, maravilhoso. E assim a gente fecha o Clã das Freiras Assassinas. Gente, se vocês têm esses livros aí em casa, por favor, leiam, porque eles são incríveis. Agora, pra gente finalizar, eu só queria atualizar vocês que eu realmente falei que era uma trilogia, mas não é mais, agora é uma série. No último livro, as coisas políticas meio que se resolvem, então nós temos uma finalização dessa intriga toda política envolvendo a França, a Britânia, a Inglaterra, e a Cibela é enviada para outro lugar. Então, junto com a duquesa, elas vão para outro lugar.
E aí que vem os dois próximos livros da série que já foram publicados lá fora. O primeiro é Courting Darkness e o segundo é Ignite Darkness. Pelo que eu entendi, a gente vai acompanhar a Sibella nos dois livros nesse lugar novo que ela está. Mas eu creio que as meninas vão aparecer também, porque todas elas se amam muito, então eu acho que em algum momento todas elas vão se encontrar. Eu espero muito conseguir comprar essa duologia. Os livros têm preços bem acessíveis, aliás, tá mais ou menos R$50 cada um. Então eu quero muito, gente, completar a minha série, porque eu amo muito todas as meninas. Deu pra entender, né, o meu amor por essa série. É uma série muito esquisita, assim, que parece que não vai agradar, só que ainda assim me agradou muito. E se você, assim como eu, não gosta de fantasias históricas, acho que dessa aqui você vai gostar. Então a minha indicação pra vocês hoje e o De Volta ao Hype de hoje é justamente sobre o clã das Freiras Assassinas. Espero algum dia conseguir comentar com vocês sobre os outros dois livros dessa série. Essa é a minha opinião de O Clã das Freiras Assassinas. Infelizmente, esses livros não estão mais sendo impressos aqui no Brasil. Se você entrar na Amazon pra procurar esses livros, você não vai encontrar eles pra venda, mas eu acho que você ainda consegue encontrar livros usados, ou se você tiver esses livros encalhados aí na sua estante, eu recomendo que você leia, porque vale muito a pena, gente. Eu amei, deu pra ver, mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo no geral e que vocês estejam curtindo o De Volta ao Hype. Se você chegou aqui no canal por esse vídeo, aproveita pra se inscrever e não perder os próximos conteúdos. Eu faço poucos vídeos de resenha, mas eu acho que eu vou investir um pouquinho mais nesses vídeos aqui pro canal. Geralmente eu faço vlogs de leitura, mas eu acho que é muito válido eu sentar aqui e falar pra vocês o que eu acho dos livros, então se inscreve pra não perder nada. E se você tem interesse em participar de um clube de membros, é só você clicar no botão aqui embaixo escrito Seja Membro e dar uma olhada nos nossos níveis de assinatura. Prometo que o Clube da Paloma é muito legal. Agora eu fico por aqui porque eu já sei qual a próxima série que eu vou ler para o De Volta ao Hype. Então eu espero que seja uma experiência tão positiva quanto o Clã das Freiras Assassinas foi e o quanto a série da Cassandra Clare está sendo, o mundo dos Shadowhunters está sendo. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal, então eu espero vocês lá. Um abraço e até mais. Tchau!